Isso, Caio, você tá bem, meu amigo? maravilha. Muito bem, graças a Deus. E você, meu irmão? Nossa, tô na loucura da vida, muita coisa eu vou te contar aqui durante a nossa live, mas primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer de coração, tá, por ter aceitado esse convite, né? Eu sei que, né, da correria da vida e é um horário meio diferente, né? E eu faço essa aula, cara, já tem 9 anos, que é Ah, toda quarta-feira, né? Quarta, às vezes quinta, mas normalmente quarta-feira, para levar uma informação para as pessoas que procuram uma estabilidade financeira, é um projeto sem custo que a gente faz há 9 anos. São 497 encontros, mais de 6.000 questões aham, resolvidas. que Então, é uma coisa que realmente faz a maravilha. diferença na vida das pessoas. E assim, cara, eu vou falar, Beleza. né, uma coisa assim para você. Foi muito bom, porque eu estudei, já te conheci há um bom tempo, há muitos anos, né? Mas agora a gente conseguiu, né, esse encontro e eu estudei muito, né? E eu, né, como o foco hoje é a sua palavra, esse conceito, eu montei uma faculdade em Ah, Brasília, cara, e a gente vai fazer a primeira faculdade de redes sociais, a primeira graduação de redes sociais do Brasil. Foi uma briga que com o MEC legal, aí, mas a gente conseguiu porque realmente é o futuro. E eu quero fazer algumas que perguntas legal. para você. Primeiro, né, se apresenta, né? É A um gente vai ter hoje uma prazer, audiência meu muito irmão. grande e a gente ainda tem para levar para muita gente isso. Para mim é uma alegria muito grande. Eu gostei do convite, da proposta que me foi trazida pelo meu filho Daniel, seu amigo, e eu falei com muito prazer. E em relação ao horário, para mim essa é uma hora agradabilíssima, muito fresca, silenciosa. Eu estou no jardim, num cantinho aqui da variedade de ambientes do jardim, mas eu vim fazer aqui fora, está fresquinho. Você vê um gambazinho passando aqui, outro ali. Enfim, é um prazer muito grande e esse é um horário que me agrada imensamente. Que E bom, cara. estou Olha aqui só. para conversar. Gostei também do tema e acho que a gente tem uma quantidade grande de coisas a falar sobre o significado de redes sociais em relação ao tipo de comunicação que Jesus fazia. Porque Cara, Jesus é a suprema comunicação. toda quarta-feira Mas aí. Ah, nesses aulões, eu sempre tomo um vinho, né? Porque eu acho que é um momento de descontração, é um momento que eu chego cansado às vezes, mas é um por compromisso que eu tenho favor, com os meus alunos. Então, sempre eu tenho um vinhozinho aqui para tintim acompanhar. Não se aqui incomoda para que às vezes eu nós. estou tomando. Ah, Cara, então vamos lá. Eu fiz um script muito bem. de perguntas. Eu fiz um script Uhum, de pergunta para você e eu tô, sabe quando você sente que, né, dá para a gente explorar muita coisa, né, numa coisa rápida, aham, objetiva. Então eu vou tá. te fazer algumas perguntas assim, né, teoricamente rápidas para as pessoas que estão seguindo, para os nossos seguidores, para as pessoas que a gente vai levar. Então a gente vai levar isso para todo mundo. A gente tem um banco de dados de quase de 1 milhão de pessoas que a gente quer levar essa Que informação beleza. no formato Uhum, offline depois. A minha pergunta é assim, né? A palavra pastor, né? O pastor Caio Fábio é conhecido nacionalmente por suas palavras, pelos seus ensinamentos, por tudo que você leva de uma forma fora a religião. E assim, a minha primeira formação, Caio, foi história. Então, quanto mais eu estudei história, menos eu acredito em religião, mais eu acredito em Deus. Eu não sei se eu consigo te explicar isso, né, de uma forma poxa, geral. eu E assim, nasci o que é? falando isso. A minha tese de ordenação, há 50 anos atrás, praticamente, foi sobre isso. Eu fui dedicado a Deus por um agnóstico. Meu pai, que no dia que eu nasci, ele me pegou sozinho e me ergueu aos céus, sem que ninguém visse, e disse: Deus, eu não sei se há Deus, mas se houver Deus, eu ofereço esse meu filho para ser do Deus que seja, do Deus que haja, do Deus que é. Eu não peço que ele seja religioso. Eu peço que ele tenha a palavra de Deus no coração dele e que ele
exerça o privilégio de amar uma mulher e amar a muitos filhos, conforme a alegria que eu estou tendo hoje de amar o meu primeiro filho. E eu fui dedicado a Deus por um agnóstico, meu pai, no dia do meu nascimento. E toda a minha vida foi coerente com essa dedicação agnóstica de um indivíduo irreligioso, mas que tinha sede de Deus e de espiritualidade. Eu não sei se há Deus, mas se houver, eu dedico meu filho ao Deus que seja, ao Deus que é. Então, eu tenho o maior respeito, a maior reverência pelo ato agnóstico, pela sinceridade de dizer não sei, não creio, não entendi, é uma coisa que eu não alcanço por nenhuma via. Às vezes a pessoa sabe que é profundamente inteligente e aí até se frustra, porque diz, poxa, se existem outros acessando, por que que para mim isso não acontece? Quando na realidade isso não tem nada a ver com QI, nem com capacitações, nem com coisa alguma. É tudo muito simples e tem a ver com justamente um ato simples de desejo, de entrega e de não defensividade contra a luz natural da revelação de Deus que vai iluminando todo mundo, todo dia, toda hora, em todo lugar. Essa que é a rede social da pesada. Como diz o Salmo de Davi, o Salmo 19, não há linguagem, não há palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Eu acho isso extraordinário porque foi dito por Davi há 3.000 anos atrás, falando de um fenômeno, de uma malha livre de comunicação e que transcende aquilo que hoje a gente chama de rede social por causa dos equipamentos e dos favorecimentos tecnológicos, que é um outro departamento. Mas tem um certo nível de comunicação em rede entre Deus e os homens, e entre os seres humanos e os seres humanos, quando eu digo homens, da universalidade da expressão, homens, mulheres, quem quer que se identifique como uma consciência em estado de individualidade e individuação, que tenha uma relação consigo mesmo, que se identifique, se chame eu, essa pessoa faz parte de uma rede, de duas redes, de muitas redes, perceptíveis e imperceptíveis, conscientes e as inconscientes que estão presentes desde antes de haver. De rede social. Porque os níveis de comunicação são extraordinários. Você mede isso desde há muito tempo. Mas eu sei que o objetivo aqui é falar concreta e prática e pragmaticamente das redes sociais. E não dos fenômenos de comunicação universal, independentemente das redes sociais ou pré-redes sociais, falando antropologicamente desde tempos imemoriais. Então, nós somos seres de comunicação, mas desenvolvemos redes sociais.
de algum tempo para cá, mas nós nunca deixamos de ter alguma forma de rede social. Isso é Porque muito expressivo no seguinte sentido, que a gente, né, montou uma ideologia assim. Na nossa concepção da graduação, nós estudamos influenciadores atuais, existem pessoas fantásticas aí, pessoas que, né, levam bem, e assim, e pessoas, os influenciadores que não são da nossa época. E assim, independentemente da religião ou da crença, eu respeito hoje um ateu, né, por diversos uhum, motivos, né, não tem por que questionar isso, claro. mas, né, a gente não pode negar. Desde que você nasceu, a palavra Jesus está no seu dia, está na sua tarde, está na sua noite e está no seu. Então, com certeza o maior influenciador de todos os tempos, Uhum, independentemente de tecnologia ou não. E o que, que eu pergunto para você? Jesus, né, teve a ideia do pastoril, do pastor. Qual seria a função, né? Por exemplo, o Caio Fábio é um pastor. O que seria um pastor, né? Qual que é a ideia dessa função hoje, né? Para a sociedade, para depois a gente entrar nesse segmento social. O que seria o pastor em si? Bom, você abandonou o tema de Jesus. O que aconteceria com Jesus se ele vivesse num tema e num tempo de redes sociais para perguntar sobre mim hoje, e também sobre mim agora, sobre mim nesse tempo idoso da vida? Porque se eu te responder sobre mim antes de haver redes sociais, seriam sobre mim absolutamente sobre mim hoje, meia-noite e 10, no jardim da minha casa, no silêncio do meu lar. Eu, lá atrás, há 50 anos, quando eu comecei a pregar o Evangelho, uma hora dessa tinha fila de gente na porta da minha casa. Porque eu era a plataforma, eu era a rede social, eu era o encontro, eu era o diálogo, eu era a validação relacional, eu recebia as pessoas, eu entrava pela madrugada, eu era jovem e acordava cedo, eu orava com os doentes, eu discernia quem tinha doença espiritual de quem tinha doença psíquica, de doença neural, de outras formas apenas de condicionamento orgânico ou de disfunção psicológica ou de transtorno de outro nível. Ia fazendo os ajustes, ajudas e libertações de consciência e de autopercepção dessas pessoas, tudo no dia a dia. O meu escritório parecia uma fila de um atendimento de SUS numa grande cidade. Vinha todo mundo buscar ajuda conforme cada carência ou necessidade. Não tinha nenhuma rede social, mas eu me tornei uma figura conhecida, expressivamente famosa, que o dono da TV, por causa do boca a boca na cidade inteira de Manaus, em 1973, mandou me chamar e me deu um horário gratuito na televisão, porque eu vivia batendo palma na praça, onde todos os malucos e hippies de Manaus naquele tempo, por causa de ayahuasca e chá de cogumelo, me conheciam. E também em meio àqueles que faziam parte da elite, na qual eu convivera e à qual eu pertencera em muitos outros aspectos e por outras razões, reunia as pessoas, pregava na rua, as pessoas iam experimentando renovação de compreensões e entendimentos de si mesmos e da existência. Faculdade de Teologia, de Psicologia pediu para me estudar, para ver o que fenômeno era aquele que fizeram um maluco conhecido na cidade se transformar numa referência súbita do oposto e de sensatez e de bom senso
e de encaminhamento. Aí eu fiquei um ano indo toda quarta-feira para ser um guinea pig psicológico do grupo ali, me estudando, me cobaiatizando. Pois bem, no fim do ano eu batizei, meu pai batizou uns 40 alunos, e incluindo o professor da classe, que era um cara muito querido. Então, eu só estou dando um exemplo para dizer o seguinte: eu entrei logo depois na televisão e a transformei numa rede social, porque eu imaginei imediatamente que eu precisava ter retorno. Então, ela era só ida, e eu fazia ao vivo, em preto e branco ainda, não tinha gravação lá no Amazonas. Mas eu criei uma celeuma tão grande na telefonia central da cidade que a companhia de telefone me pediu para que instalassem uns 40 aparelhos receptivos, só receptivos, para eu desafogar o centro da cidade, da convergência de pessoas ligando para um certo número querendo falar comigo. Então eu passei a atender 8 a 10 mil pessoas por dia. No entanto, na porta desse lugar havia gente aos montes para eu ver, abraçar, sentir, tocar, cheirar. Ou seja, tinha uma relação de humanidade tátil que não ficava apenas no aspecto da distância comunicativa. Então eu creio que se Jesus vivesse hoje, dependendo do tempo dele, mas com quase certeza absoluta, ele seria apenas o grande objeto das redes sociais, a grande expressão, a grande procura, a grande busca, o grande tema, mas não por causa dos posts dele, do que ele fizesse por si mesmo, porque o acompanhamento da postura dele no Evangelho nos projeta uma outra relação de Jesus com um tempo semelhante ao nosso. Por exemplo, se diz em Mateus, no capítulo 11, citando o texto do profeta Isaías, e aplicado a Jesus naquele momento contemporâneo, dizendo: porque ele não gritará nas praças, nem em meio às multidões se gritará a sua voz, ele não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega. Aí a gente pensa e olha para a vida de Jesus e você não vê Jesus chamando, batendo palma em lugar nenhum para nada. Normalmente é um ato dele que se transforma num objeto de projeção, de percepção, de questionamento, de propositura, de dúvida, de fé, de enfrentamento humano, de tudo quanto seja dinâmica que cabe numa rede social, de modo que ele seria o tema de todo dia, mas não por causa da rede social, mas por causa da sua encarnação, por causa de quem ele era, por causa de quem ele fazia, onde ele fazia, para quem ele fazia, à luz do sol. Ele passou 90% do tempo dele na praia, no Mar da Galileia, durante aqueles 3 anos e 6 meses de ministério de Jesus, maior parte do tempo ao ar livre. Ou então, à noite, em alguns lugares silenciosos em oração, ou na casa de amigos, ou na casa de publicanos, meretrizes e pecadores, ou entre pessoas as mais diferentes, ou visitando até antagonistas que o convidassem para um banquete relacional. Ele não fugia de nada disso. A rede, a malha relacional dele estava montada, mas ele não é aquele que posta, é aquele sobre quem a gente posta.
A gente observa, porque quando você atinge um determinado nível de feitura e de obras e de expressões, você deixa de ser a pessoa que usa em seu próprio favor o que você acabou de fazer. E você passa a ser objeto da percepção de milhares de outros acerca daquilo que você está encarnando. De modo que Jesus vem a criar uma rede social fraterna, que ele quer que seja uma rede de amor, de mutualidade, e existem 36 mandamentos de mutualidade no Novo Testamento, que são mandamentos de acolhei-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, ajudai-vos, suportai-vos, essas trocas de ajuda humana em necessidades diversas e variadas. Mas ele, Jesus, que criou também malhas de apoio, de comunicação, ele começa chamando 12 apóstolos, mas existem as mulheres que têm um papel não mencionado no cotidiano dos 4 evangelhos, mas na prática do cotidiano de Jesus elas estão mais objetivamente presentes do que os homens, que estão quase sempre trazendo discussões tolas infantis, os chamados apóstolos, e as mulheres não, elas têm muito mais solução e propostas do que discussões a trazer. E Jesus as honra supremamente quando, na ressurreição, a primeira testemunha ocular e objetiva, relacional e conversacional com Jesus foi uma mulher, a Maria de Magdala, Maria Madalena, linda, grande amiga de Jesus. Então, ele é o objeto da observação de todas as discussões, de todas as redes sociais e de interpretações contraditórias. Porque se no dia a dia, aonde a gente observa com os próprios olhos e pode se aproximar, as interpretações são tão diametralmente opostas, às vezes até em volta da mesma mesa, em família, as pessoas não se percebem. Quanto mais numa rede social de milhares e de milhões. E se tivesse a ver com Jesus hoje em dia, seria terráquea a manifestação. E ele não precisaria falar nada além de aramaico, porque todas as línguas da terra se interessariam pela fenomenologia de Jesus de Nazaré. Ia ser algo absolutamente mais aturdidor do que OVNIs, do que guerras, do que uma quantidade enorme de coisas, porque é a visita do absurdo entre nós. É a visita do completamente inaudito, impensável, do insólito, total, entre nós humanos. E é a contracultura absoluta das nossas presunções coaches de vitória, de supremacia, de positioning, disso, daquilo e daquilo outro. É o maior marketing da Terra e é o maior anti-marketing que se possa conhecer. Na medida em que é o maior de todos, acaba sendo o maior de todos porque desaparece, porque se faz procurado, porque na hora em que todo mundo aproveitaria para falar, ele some. Porque ele tem o timing dele, não o timing dos outros. Agora, não há ninguém que, em chegando perto daquela fenomenologia humana, eterna, divina, sublime, extraordinária e universal, concentrada num 1,70 m de altura, e qualquer que fosse a cor, o tamanho, a dimensão, o cheiro, estava ali,
diante do cara, absolutamente humano, absolutamente divino, onde você olha e fica sabendo quem Deus é para você e fica sabendo quem você devia ser para você mesmo. Em Deus, é inexplicavelmente chocante essa ambivalência da troca de olhares, de percepções e de autoenxergamento. Então é impossível você chegar perto dessa sublimidade e não se encantar e ela não se tornar não uma sarça ardente como a de Moisés no deserto, mas é a encarnação de Deus, a encarnação do Cristo, no absolutamente humano, o que é completamente absurdo, ridículo, inexplicável, transcendente, porém inegável. Então, esse é o choque do choque. Eu seria portador, ele não. Eu seria um reprodutor para facilitar tudo. Embora, há 50 anos, quando eu comecei a pregar e não havia nada disso, eu usava a TV, o telefone, isso, mas eu era um homem da rua, era um homem da praça, era um homem da praia, era um homem do estádio, era um homem de todos os lugares. Depois de 2, 3 anos, eu era um homem do Brasil inteiro. Toda semana, todo dia eu estava viajando para algum lugar do Brasil, pregando dezenas de vezes por dia. Depois me tornei um homem da terra, viajando por todo o planeta, em tantos lugares, países e línguas, pegando em gente, sentindo a dor. Sempre me envolvi com obra social, com um cheiro ruim, com aqueles que eram marginalizados, que ninguém queria chegar perto. E eu vivi a intensidade da minha vida com essa alegria de pegar e ser pegado, de tocar e ser tocado, e não de falar apenas, mas de comunicar de maneira integral, com palpabilidade, com sensorialidade absoluta. E a TV era uma projeção, era um detalhe. O rádio, a divulgação, as revistas que me cobriam, ou a revista que eu tinha, que era enorme no seu escopo de cobertura. Eu cheguei a ter uma TV, um canal particular, cobrindo o Brasil inteiro, com o meu próprio satélite, o meu transponder, tudo lá, há muito tempo antes das coisas se tornarem fáceis e naturais. Mas eu não deixava o cotidiano. E o que eu observei da minha experiência é que quanto mais eu me distanciei daquele cotidiano com odor, com cor, com vida, com o contraditório palpável, mais a minha alma foi se perdendo, foi se esfriando. E mais eu fui me tornando um ente de comunicação verbal, oral, e menos um ser de encarnação observável que produzisse outras comunicações acerca daquilo que na tua vida era uma factualização. Agora, hoje eu sou um homem de 70 anos, eu já não tenho mais a mesma liberdade pessoal, de saúde, de coração, de diabetes, de fragilidades. Eu vou aonde eu posso ir e toco e sinto o cheiro onde eu posso chegar. Fujo de ficar preso só numa bolha. Adoro me reatualizar, me sentir. Uso esse mecanismo para me comunicar em todas as plataformas, nelas eu estou. Mas eu sei que eu só tenho significado real, verdadeiro, aqui na plataforma, apesar de eu estar sentado no meu jardim, você aí no seu escritório, e 128 nos assistindo simultaneamente em outros lugares, isso só tem algum significado porque eu não sou um palrador que apareci ontem com um discurso gritando. Eu tenho uma história,
Tem gente que diz não vale a pena ficar acordado até meia-noite e meia para ouvir esse indivíduo. Outros vão assistir em outros horários. Milhares de outros vão assistir nos fragmentos e recortes das minhas redes sociais, que são grandes, e outros, e outros, e outros serão alcançados. E em quantidade muito maior do que hoje eu conseguiria fazer se eu fosse bater palma ali na Praça Central de Brasília, na rodoviária. O tempo mudou, a idade mudou, os dias mudaram, os segmentos mudaram. Agora, Jesus não mudaria em tempo nenhum, porque dele vazava poder. Dele as coisas emanavam. Havia nele, por ele ser quem ele era, uma impossibilidade e uma desnecessidade de falar de si mesmo. Ele emanava a si mesmo e bombardeava, energizava, penetrava, pervadia todo mundo. Quem queria e quem não queria era atingido. Gostando ou não gostando, era tocado. A rede vibrava e chegava onde não se imaginava. Ele é um cara que nunca fez propaganda de si, nunca ficou em pé e disse, olhem, nunca pregou sobre si mesmo. Não há nenhuma pregação de Jesus falando de Jesus. Ele ensina o reino de Deus, ele ensina como viver, como amar, como perdoar, como ser gente, como isso tudo. E quando ele se refere a ele próprio, ele usa uma terminologia messiânico-judaica antiga, desenvolvida 500 anos no cativeiro persa, babilônio-persa, que é chamado o Filho do Homem, é uma designação, o Filho do Homem. Quando ele se auto-menciona, ele usa essa terminologia herdada 600 anos antes e manifestada pelo profeta Daniel, o Filho do Homem. Mas ele próprio não faz propaganda de si mesmo. E há ocasiões em que ele manda o pessoal calar a boca. Inclusive os próprios demônios que saíam gritando, olha, ele é o Cristo, e outra coisa, e quieto, 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 eu não estou precisando disso. Agora, é tão absolutamente uma definição a ser feita seria uma soberania sutil, tão maravilhosa, porque é esmagadoramente penetrante e imperceptível. De modo que o cara é seduzido de dentro para fora. Se ele gostar, ele adora. Se ele não gostar, ele odeia e se inimiza. E fica pior dentro dele próprio. Quando ele gosta, ele melhora dentro dele mesmo sem nem perceber por que aquilo está acontecendo. Mas é impossível ele não penetrar em todas as formas de rede social. Acho que nós convencionamos plataformizar de maneira concreta nas nossas nuvens de servidores no chão ou em satélites, ou nas plataformas relacionais, nas plataformas de livros, nas plataformas de congregações, nas plataformas do inconsciente coletivo, nas plataformas de sonhos, nas plataformas culturais, musicais, poéticas. Todas essas coisas, crenças, expressões de fé, estão diluídas no todo da vida, nessa malha que vai penetrando todo mundo para além da própria plataforma que tem esse poder social tão extraordinário de comunicação que nos levou a falar sobre ela até agora. Mas ela é pré-existida por plataformas e plataformas, malhas e malhas de redes sociais que começam, inclusive, no inconsciente humano e que ganharam esse poder de tecnologia que
fica assim, na palma da mão da gente, a gente faz o que quer, transforma isso aqui numa mídia social de longo alcance. Antigamente, para você conversar comigo essa hora, quando eu digo antigamente, não é nem tanto tempo atrás, porque há 50, 60 anos atrás, só se conseguia fazer isso do Maracanã. Você levava um ônibus enorme para lá, para gerar energia, com um satélite imenso, transmitir de lá, que já tinha um estúdio pronto na cabine, para a TV Globo ou TV Tupi, para ela botar no ar em preto e branco. Mas quando isso começou a ficar um pouquinho mais fácil, eu usei muito, porque a Globo pedia muito para ir atrás de mim, para eu dar entrevista naqueles jornais da manhã, RJTV, RJ, nos horários de almoço, jantar e de manhã. Então, ia um caminhão, um ônibusinho lá para a porta da minha casa, me entrevistava de lá, já estava ficando fácil. Mas ainda era um ônibus, e ainda mobilizava um grupo e gastava uma grana para chegar lá onde você morava. Agora eu estou aqui, você está aí, eu apertei um botão, você outro, e tem cento e tantas pessoas agora nos assistindo aqui, fora as que já passaram. E se a gente fosse se esforçar para reunir essas mesmas pessoas numa sala de aula meia-noite e meia, ia ser quase impossível. E está sendo possível e vai aumentar imensamente mais. De modo que, só em conclusão, eu seria um postador de Jesus. Enquanto continuaria a ser uma pessoa que estimularia o post de milhares de outros, eu mesmo. Mas Jesus não postaria nunca nada sobre ele. A única vez que há uma menção na Bíblia de Jesus escrevendo um texto, Jesus é esquisito demais. Ele tem tanta convicção de que ele é o Verbo encarnado, o Logos, a razão absoluta encarnada no absurdo da encarnação, que ele não tinha um escriba como qualquer outro mestre ou rabino teria, andando, anotando os dizeres dele, as falas dele, as histórias dele, a biografia dele. Ninguém. Os que publicaram evangelhos acerca dele já o fizeram muitas décadas depois. E o primeiro a assinar um evangelho dele, que é Marcos, escreve baseado nas memórias de Pedro, que já era velho. Então ele nunca disse, olha, não, deixem de escrever tudo que vocês ouviram a meu respeito. Ele não ergue um pedaço de pedra, ele não faz nenhum glifo dele próprio em lugar nenhum. Não se construiu nenhum templo em culto a ele até o 4º século da nossa era. Era tudo em praça, em pradarias, em covas, em praias, em varandas amplas, em casas boas, mas nenhum lugar sagrado ele jamais pediu, isso não tem nada a ver com ele, é invenção da gente. Agora, a única vez que se o viu escrever foi na areia, lá está em João no capítulo 8, quando foram apedrejar uma mulher apanhada em flagrante adultério, era só homem com pedra na mão, aquele bando de macho cheio de ódio e de tesão, porque não foram eles que pegaram a mulher com pedra na mão. E a coitada pelada lá, foi arrancada da cama, desesperada, e os bichos aqui com aquele ódio empesado. Aí Jesus olha para aquela súcia de tarados, aí diz, quem dentre vós estivesse em pecado, só tinha tarado, seja o primeiro que atire pedra.
Aí eles, começando pelos mais velhos, que tinham uma acumulação culposa muito maior, de tara e de hipocrisia, começaram a jogar as pedras no chão e se retirar, até que os mais novos, porque gente mais nova é muito mais presunçosa, tem menos experiência, tem alguns impulsos estúpidos, até os mais novos, quando caírem em si, é mesmo, e pá, jogaram a pedra e foram embora. Então, a única vez que ele escreveu, se diz que esse pessoal ia chegando, emitindo juízos sobre a mulher, e ele começou a escrever no chão. Não se diz nem o que ele escreveu. Só diz que o pessoal leu e ele, depois que escreveu, apagou. Não deixou escrito nem lá, para você ver como ele era uma pessoa que jamais postaria. Jesus não escreveria uma autobiografia, um autoevangelho, jamais. Ele é aquele sobre quem eu escrevo. Agora, ele era a comunicação absoluta. Quando, só para eu concluir, que eu já falei demais, já estourei o nosso tempo, e provavelmente frustrado as suas expectativas com as suas perguntas a serem propostas. No entanto, quando ele estava sendo julgado lá no pretório, antes de ser mandado para a cruz, sob o pedido das autoridades do templo, que estavam morrendo de ciúme dele, ele foi morto pelo ciúme religioso, por causa do medo dos sumos sacerdotes de perderem o seu lugar, o seu respeito que os romanos a eles atribuíam como líderes do povo, e perderem, portanto, a sua importância e tornarem-se descartáveis, porque Jesus estava sendo objeto de todas as louvações quando chegou em Jerusalém. E tinha acabado de ressuscitar Lázaro dos mortos. Aí eles dizem, olha, agora não dá mais para a gente postergar, a gente tem que o matar. Do contrário, todos o seguirão, virão os romanos e tomarão nosso lugar. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 11. Então, Pilatos sabia, está escrito lá no Evangelho, que por inveja o haviam entregado. Então, essa é a trama que está por ali. Vem Pilatos querendo soltá-lo, aí inicia uma conversa subjetiva, filosófica com ele. Aí Jesus diz, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Aí ele disse, para quê? Jesus disse, para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos vira-se para Jesus e pergunta, o que é a verdade? E Jesus não postou. O que é a verdade? Jesus ficou olhando nos olhos dele sem dizer nada. Tipo, cara, se você está olhando para mim e você não enxergou a verdade, não tem palavra, não tem post, não tem selfie, não tem livro, não tem o que eu possa te dizer que te convença, porque a verdade não é um argumento, a verdade não é uma construção filosófica, a verdade não é uma sistematização religiosa, a verdade ou é uma encarnação, uma factualização real do subjetivo mais profundo para a realidade mais palpável, ou você jamais a conhecerá. Então, quer a verdade? Olha aqui para mim. Esse seria o post de Jesus. Olha aqui para mim.
Esse continua a ser o post de Jesus. Agora, eu tenho o privilégio de indicá-lo, de apontá-lo, de mostrá-lo, de propô-lo, de tentar torná-lo acessível, compreendido, a fim de ser praticado e a fim de que, pela prática, nós nos tornemos mais saudáveis. Porque a proposta de Jesus de salvação não é tirar alguém de um poço chamado inferno, nem levar para um paraíso tipo Jardim de Alá, chamado céu. Não é essa brincadeira, esse conto de carochinha. Jesus quer me transformar num Deus, num ser à imagem e semelhança de Deus mesmo. Eu estou em processo de divinização, de cristificação, que na história é um processo de jesuficação. Todo dia querendo absorvê-lo mais. Mas a minha vocação é me tornar um Cristo de Deus. Isso é ser herdeiro de Deus. A palavra salvação usada por Jesus, quando ele diz a tua fé te salvou, literalmente é a palavra curar. Salvação no Novo Testamento tem muito pouco uma conotação de natureza escatológica sobre as últimas coisas ou depois da morte. Ela tem a ver, sobretudo, com a recuperação da saúde humana. A recuperação da saúde humana, da consciência, da humanidade, para você encarnar cada vez mais o que seja plenamente humano. Aí, nesse sentido, as redes sociais são muito úteis para mim que quero passar uma mensagem. Mas elas são totalmente inúteis para o Evangelho, na medida em que a maioria não quer mostrar nada que não seja performance, que não seja filtro, mentira, miragem, que não seja esse tipo de coisas. Então, aí, nesse sentido, a gente vai ficando cada vez menos humano, menos superficial, menos profundo, menos desejoso de relacionalidade, de vínculo, sem medo de amar, de conhecer, de provar, de experimentar, de chegar perto. Então, a gente tem que saber o seguinte: quando o livro de Gênesis nos diz que nós somos seres que viemos depois da árvore do conhecimento do bem e do mal e que comemos do seu fruto e passamos a conhecer o bem e o mal, ainda que o mal que a gente conheça, na maioria das vezes, a gente nem sempre consiga evitar, especialmente quando está sozinho, sem medo de nenhuma punição a receber, e o bem que a gente conhece, a gente nem sempre vem a praticar, especialmente se estiver sozinho e não tiver por que performar. Tudo que procede de nós tem essa ramificação. Pode ser muito bom ou pode ser muito mal, depende. Uma faca na tua mão, se você é um médico, pode salvar a vida de muita gente, virar um bisturi. Nas mãos de um bocado de gente aí é morte certa. Então, tudo decorre da ambivalência.
todos os nossos conhecimentos, todas as nossas competências, todas as nossas tecnologias, todas essas coisas terão uso de bem e do mal. Nunca não tiveram, não é agora que começará a ser diferente. A inteligência artificial será a mesma coisa. Eu já estou usando para o bem. Quero usá-la para muito bem, muitos bens. Daqui a uns meses eu vou estar pregando. Eu falo inglês fluentemente, mas moro no Brasil de volta já há 23 anos. E para você pregar todo dia em inglês, você tem que estar morando lá fora. E eu tenho convicção de que é aqui que eu tenho que ficar até morrer. Embora tenha todas as oportunidades de fazer diferente. Agora não precisa mais. Eu já estou com um aplicativo sendo todo definido para mim. Daqui a pouco tempo eu vou estar sendo divulgado em mídias internacionais e tudo que eu digo no Brasil vai estar sendo dito em inglês, depois em espanhol, depois em mandarim, depois para o mundo inteiro. E eu sei que o que eu estou dizendo não é fanatismo, não desumaniza, não diminui a mente, não atrofia nada, melhora você, eu tenho convicção absoluta disso. Agora, na mesma perspectiva em que eu posso usar para o bem, milhões de outros vão usar para o mal. O que a gente tem é que saber disso. E Jesus, ele seria objeto do foco. Eu é que tenho que saber no que eu foco, para definir o que eu divulgo. Aí eu estou dando testemunho de como Jesus usa uma rede social. É o máximo que eu posso te dizer. Eu tento usar a minha, como Jesus, não sendo eu e vivendo no tempo que eu vivo, com a idade que eu tenho, faria no meu tempo, da minha hora, para quem me assiste, estando eu com as limitações que eu tenho, como ele faria para continuar pertinente na divulgação do significado do reino de Deus nas redes sociais. Esse é o meu chamado, é isso que eu continuo fazendo. Quando eu chegar aos 80 anos, se eu estiver lúcido e forte bastante, eu continuarei fazendo até o fim. Eu vim para isso, desde que o agnóstico me ofereceu a Deus, sem saber que Deus é e me pegou para si para valer. Desculpa eu já ter falado tanto. Caio, assim, todas as perguntas, né, que foram fundamentadas, você respondeu tudo numa forma, né, muito encantadora. Por quê? Porque, assim, todas as perguntas que foram fundamentadas sobre se na época de Jesus tivesse redes sociais, eu consegui fazer a seguinte, né, fundamentação. O que Jesus faria? Nada. Jesus não faria nada. Simplesmente Jesus, né, seria o alvo, né, de críticas, o alvo, né, de pessoas boas, que tem muita gente boa pregando, né, coisas boas, como é o seu caso. E assim, né, na minha vida, né, de assim, eu não me considero uma pessoa religiosa no seguinte sentido: quanto mais eu estudei, menos religião eu acredito, mas mais em Deus. É o meu caso. Então, quanto mais eu sou um homem da espiritualidade do Evangelho, eu não tenho uma gota de religião em mim. De religião. E é uma coisa muito estranha no meu. A minha avó era da Arábia Saudita, né? Xiita, pesada, né? Uma coisa bem forte. Minha avó veio para o Brasil por 20 anos. A minha mãe era espírita. Eu conheci o Chico Xavier. Eu lembro exatamente do dia que eu conheci o Chico Xavier, interior de São Paulo, né? Que ele encostou em mim e falou assim: não continua a doutrina. E a minha mãe escutou isso ao meu lado: não continua a doutrina. Não sei por que até hoje, não quero saber também por quê. Porque não continua a doutrina. Recentemente, né, eu tive presente numa família, né, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, que eu tenho muito carinho. Pastor Daniel, né, me recepcionou, e teoricamente o pastor Daniel, ele é alguém mais conservador.
né, que é da igreja Uhum. evangélica, né, da Uhum. Assembleia de Deus. Ele trouxe um vinho para mim. Bebe um vinho que eu sei Uhum. que você gosta. Então, Uhum. no sentido que as redes sociais hoje, se fosse na época de Jesus, o que, que ele faria? Nada. É, Simplesmente, né, seria a minha função, a função do Caio, de divulgar é, aquelas obras que ele ficaria quieto. como Então, foi a função de Marcos, escreveu o Evangelho 30 anos depois, com base nas memórias de Pedro. Foi a função de Mateus, que pegou o Evangelho de Marcos e acrescentou um monte de histórias dos chamados oráculos do Senhor e de parábolas que não tinham sido postas em Marcos, que é um evangelho conciso, escrito para romanos. O de Mateus foi escrito para judeus, por isso tem uma genealogia, tem um monte de citações de profetas e tal. O evangelho de Lucas é extremamente investigativo. Ele disse que ficou pesquisando, porque ele não andou com Jesus, ele era discípulo de Paulo. Aí sai com um evangelho lindo, totalmente coerente com os outros, ao mesmo tempo que com as qualidades de Lucas. E vem o evangelho de João, que não é uma cronologia, que não quer ser uma história, uma narrativa, que ele deixa claro que é uma mensagem, que ele está pegando 7 aspectos e partes especialíssimas da vida de Jesus para ilustrar a mensagem que ele queria passar. Então, esses indivíduos estavam postando. E eu leio esses posts até os dias de hoje. Leio todo dia, medito neles, nesses posts. Então, é assim que foi, é assim que será. E ele mesmo, o que escreveu no chão, ele próprio apagou. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Olha bem para mim que você vai enxergar o que você está procurando. Me segue. Querido, perfeito. foi um grande prazer, viu? Não, o prazer é todo meu. Eu quero agradecer de coração. Foi uma coisa muito impactante, assim, né, para as pessoas que estão ao vivo aqui, para as pessoas que a gente vai chegar. Porque, assim, né, seguindo, vendo alguns detalhes, né, das suas falas, Jesus vai voltar, pá, aquela coisa. E, assim, Jesus volta todos os dias, né, Caio? Né? Um ato. É, Imagina as pessoas que estão aí, né, escutando a gente, que foram tocadas pela sua palavra, né? Você, assim, né? Mas eu falei muito. Não. Tudo que você falou, você resumiu todas as perguntas de uma forma muito inteligente. Porque, assim, né? As redes sociais, a quantidade de críticas que a gente recebeu aí, que não vale a pena ler e tal, no sentido que existem pessoas amarguradas, existem pessoas. Teve um rapaz que citou, o meu irmão era pastor e cometeu suicídio. Eu conheço pessoas dentro da igreja católica. Eu fui de uma certa forma, seminarista. Eu fui, né, fui criado na igreja católica. Minha mãe faleceu com 10 anos, onde eu conheci o espiritismo. Depois, a minha avó totalmente, né, da Arábia uhum, Saudita, né, muçulmana, xiita, né, a igreja que eu conheci agora no Rio Grande do Sul, que é a igreja evangélica. Então, todas as pessoas que eu fui ali, todas me agregaram. Então, a religião, ela é simplesmente um passo. Se alguém está muito mal na vida e encontra que seja a igreja universal, qualquer igreja, e se sente bem, ok. Então, não é a religião em si, e sim a crença em Deus, em Jesus, nas coisas que podem agregar. Caio, eu nem sei como te agradecer, né, por todas essas até palavras, por essa isso, madrugada querido. extremamente agradável. Eu quero agradecer de coração o Daniel, né, que é uma pessoa que a gente teve um convívio, agora a gente está de volta junto, porque assim, Uhum. é uma coisa que, né, agrega. E no sentido que não importa a religião, né, eu conheço pessoas que não acreditam em Deus,
que são pessoas que realmente são pessoas boas, e eu não vou questionar isso. Talvez a vida ensine ou não ensine, não tem uma regra para isso, mas que pregue o bem. Eu acho que Jesus volta todos os dias, né? Numa ação que eu faço, numa ação que você faz, numa ajuda a alguém. Então não importa a religião, importa o que a gente faz na sociedade para ser uma coisa melhor. Obrigado, viu, Caio? De coração. Obrigado você. Deus te abençoe. Um beijão para todo mundo. E eu tenho um Tchau, meu convite para te querido. fazer. Só um Ah, é? segundo. A gente está montando a primeira faculdade de redes sociais no Brasil, né? E você fala, pô, eu tô, né, 70, você está muito novo, você tem muita informação para passar. Eu quero te convidar para uma palestra aqui na Faculdade Tá FBR, bom. né, de redes sociais, para justamente, né, porque, assim, é o primeiro, não sei se eu consigo falar essa expressão certa, é o primeiro religioso sem religiosidade que eu conheço, sem, né, pregar uma coisa que só tem um segmento. Então, você tem a mente muito aberta para fazer muito bem ainda, e a gente está aí sempre para escutar. Obrigado de coração. Viu? Vai ser um prazer. Pode contar comigo. Obrigado, Beijo, meu Daniel. querido. Obrigado também, tá? Valeu de Amém. coração. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, querido. Tchau, tchau.